Eu quero saudar a todos que estão me ouvindo com a paz do Senhor. Assentou em meu coração nos últimos dias de falar, de meditar um pouco sobre os milagres que Jesus realizou. E nesse dia, Deus me tocou de trazer aqui um breve relato e a meditação em alguns pontos sobre um dos milagres que Jesus realizou quando esteve aqui nessa terra como homem. E eu gostaria de nesse dia meditar com os irmãos que estão ouvindo através da rede social, da internet, sobre o milagre de quando Jesus transformou água em vinho, bem conhecido dos leitores da Bíblia. Outro dia nós já ministramos essa palavra aqui em nossa igreja, em nossos cultos, que são sábados e domingo às 20 horas, na Igreja Pentecostal Obra de Amor e Fé aqui em Canudos, Novo Hamburgo. Que Deus abençoe a vida de cada um dos amados irmãos. E para que nós pontue aqui alguns pontos nessa palavra, eu quero ler somente um versículo com os irmãos, o que está em João, Evangelho de João 2, e o versículo 3, que diz assim: E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. A partir desse versículo eu gostaria de deixar umas considerações sobre a vida de cada um dos amados irmãos. Sabemos que nosso culto congregacional ele atinge um número resumido de pessoas, mas através da internet, rede social, podemos alcançar maior número de pessoas a ouvir a palavra de Deus. Sabemos que às vezes através de uma frase, de uma palavra, de uma afirmação, de uma aplicação, Deus pode transformar uma vida, Deus pode salvar alguém. O maior milagre, a maior bênção que Deus deu a nós é a salvação da alma. O maior feito foi esse, e principalmente Jesus veio ao mundo em forma humana. Ele também veio curar enfermos, ressuscitar pessoas que morreram, devolver alegria àqueles que estavam tristes, enfim, ele veio fazer, repreender espíritos imundos, libertar os cativos. Mas a principal coisa, a principal missão de Jesus Cristo vir à Terra é para ligar-nos a Deus novamente, para vencer a morte, o inferno e dar um jeito na questão do pecado. Não havia outra maneira se não fosse alguém sem pecado, doar a sua vida para resgate de muitos. Então Jesus Cristo veio para dar vida eterna, para salvar a humanidade. Então todo aquele que nele crê não perece, tem vida eterna. Essa é a principal missão. E a nossa maior alegria, seja por ter a convicção que os nossos nomes está escrito no livro da vida para o dia da vinda do Senhor. É a principal coisa, a melhor coisa, o bem maior a nós desejar para nós ou para nossa família, para nossos amigos, é a salvação da sua alma em primeiro lugar. Jesus aqui, ele operou este milagre, seja o primeiro milagre de Jesus Cristo, em Canaã da Galileia, na festa de um casamento. Então, houve um casamento, uma festa de casamento em Canaã da Galileia, e a mãe de Jesus fora convidada e Jesus também, E Jesus foi com os seus discípulos, os primeiros discípulos já, a esse casamento. E eu quero aqui me ater em um primeiro ponto que diz que Jesus, e os discípulos, a mãe de Jesus, inclusive a família de Jesus. Então Jesus foi também convidado para as bodas, para um casamento. O que eu diria aqui a partir desse ponto é que Jesus deve fazer parte em tudo, fazer parte de todas as coisas no nosso dia a dia, na nossa vida. É importante, é necessário.
O principal a ser convidado, o principal a estar conosco ou em nossas atividades, ou em cada ciclo a se iniciar ou se continuar em nossa vida, é Jesus Cristo. Ele deve estar no centro de tudo. Digamos, nesse dia ele foi convidado para um casamento. O casamento é o início de um novo ciclo, né? O casamento é o início de uma nova família. O casamento é o início de uma instituição, né? A primeira instituição que Deus criou foi o casamento. Então, e a partir do casamento vem a família, né? E Jesus Cristo tem que estar no centro dessa família. Jesus Cristo tem que fazer parte do plano dessa família. Jesus Cristo tem que estar no centro do iniciar-se com uma empresa, registrar um CNPJ, ou um projeto de vida, um projeto de trabalho, um propósito pessoal, familiar, né, de formação. Jesus Cristo tem que estar, deve estar presente em tudo em nossa vida. Então veja bem que nós sabemos que o que faltou, houve um grande imprevisto, houve uma grande circunstância naquela festa, né? E digamos que era a coisa mais vergonhosa, um vexame, né? Uma frustração, uma decepção para uma festa daquela época, faltar o vinho, que era a principal coisa da festa, né? A festa durava alguns dias. E sabe-se eles se perderam no calcular a quantidade do líquido. O certo é que faltou vinho, e seria uma coisa horrível, né? Ao ponto que a mãe de Jesus, quando soube que terminou o vinho, ela veio depressa até Jesus e disse: olha, não tem vinho, faltou o vinho, né? Então, o que eu diria aqui, né? Jesus estando na causa, Jesus estando no negócio, Jesus estando no casamento, Jesus estando na empresa, Jesus estando no propósito, Jesus estando em qualquer situação que nós deseje fazer, em qualquer atividade, em qualquer instituição que nós deseja ingressar ou dar início, quando se vai casar, pedir para Jesus estar junto, Jesus estar, né, que a vontade dele seja, né, primazia, né, que a vontade de Jesus Cristo, que a vontade de Deus prevaleça e não o nosso querer. Convidar Jesus, e tudo que nós fazermos consciente que Ele está próximo, Ele está assistindo, Ele está vendo, né, e avaliarmos pela palavra de Deus se Ele está aprovando ou não, né? Nosso relacionamento familiar, digamos assim, Jesus está aqui, né? Eu não estou vendo fisicamente, mas Ele está aqui. Será que Ele está concordando? Será que Ele está aprovando a maneira que eu estou agindo, a maneira que eu estou fazendo, né? O que eu estou fazendo, como estou me comportando, como estou lidando com a minha família, como estou lidando na igreja onde estou, como estou sendo como um cristão pertencente a essa instituição, né? Como estou tratando minha esposa, como estou tratando meu esposo, no caso, né? Como estou agindo com relação à minha família. Mas eu não estou tendo entendimento. A Bíblia diz, né? Se alguém quer sabedoria, peça ao Senhor, que o Senhor as dará. Deus dá sabedoria, e a Bíblia diz que o temor do Senhor, o receio de pecar contra Deus, o cuidado, né, em viver momento a momento sem pecar, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então devemos buscar em Deus sabedoria para que nós saiba como lidar em nosso casamento, em nossa família, nossa empresa, nosso trabalho, nossa igreja, enfim, em tudo. Devemos convidar Jesus a fazer parte da nossa vida no dia a dia. Ele deve fazer parte, porque se Ele estiver presente, o milagre vai ser gerado, vai acontecer. Quando der um problema, Jesus vai estar ali para resolver os nossos problemas. Então precisamos convidar Jesus, ou precisamos buscá-lo para que Ele esteja em nós, conosco, sempre, né? Para aprovar ou desaprovar.
o nosso comportamento. E quando ele desaprovar o nosso comportamento, nos repreender pelo seu Espírito, nós nos consertar e seguir em frente na presença de Jesus. Então, o primeiro ponto sobre esse milagre é que Jesus deve fazer parte em tudo, né? Deve fazer parte em tudo na nossa vida, no nosso dia a dia. O segundo ponto que eu gostaria de pontuar é que um imprevisto pode acontecer em nossa vida. Quem sabe eu estou falando com pessoas que pensam, né, que não vai acontecer nada de errado, que está tudo bem, que sabe levar as coisas, que sabe calcular, que sabe medir as palavras no casamento, na empresa, que sabe administrar, que sabe, né, fazer ali um orçamento, fluxo de caixa, que sabe administrar seu salário, que sabe cuidar da sua saúde, né? Uma pessoa que é dedicado a essas coisas e é jovem e é saudável e não tem doença nenhuma, né? E o casamento vai bem, a empresa vai bem, a igreja vai bem, o ministério vai bem, né? Que tudo vai bem na sua vida, né? Quem sabe eu estou falando exatamente com pessoas que estão nesse momento dessa forma, pensando assim. Mas eu quero te dar uma informação, né? Eu quero te dar uma notícia, eu quero dizer algo para você, que o imprevisto pode acontecer a qualquer momento. O imprevisível pode acontecer a qualquer momento. Aquilo que você não espera pode acontecer a qualquer momento. Está tudo bem, mas daqui a pouco surge um imprevisto e causa então um impacto para a sua vida, ser emocional, né? Para contigo, para conosco. Então, o imprevisto pode acontecer. Aquele casamento de Caná da Galileia estava tudo organizado, né? Nos mínimos detalhes, foi calculado com certeza a quantidade de produto, né? Digamos ali a decoração, os convidados, as pessoas, fora tudo organizado, com certeza. Mas houve um imprevisto, aconteceu o imprevisível, faltou o mais importante, né? Em um dado momento do casamento faltou o mais importante, que era o vinho, né? Então, o que eu diria? Nós não podemos ter Jesus conosco como coisa mais importante em nossa vida por um período, né? E Jesus nunca pode faltar. Levando para esse ponto de vista, Jesus, o vinho era o mais importante no casamento. Agora posso trazer para o mundo espiritual. Jesus é o mais importante, e o mais importante não pode faltar, né? E eu diria assim, na nossa vida, falando no nosso cotidiano, tudo é importante para esse mundo físico onde nós vivemos. O alimento, a água, a roupa, o calçado, né? Tudo é importante para o nosso corpo físico, tudo que diz respeito com o mundo físico. Então, se faltar algo importante nesse mundo físico, nós tendo Jesus conosco, Ele pode gerar o milagre. Se Jesus estiver conosco, Ele vai prover, porque a Bíblia diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, o necessário não vai faltar, porque Jesus é o nosso pastor, Ele é o nosso Senhor. Se Ele estiver em nossa vida, se Ele estiver em nosso casamento, se Ele estiver em nossa empresa, se Ele estiver no nosso trabalho, nosso emprego, né? Na nossa vida financeira, né? Quando faltar, né? Ele é o nosso Deus e nada nos falta. E se faltar, Ele provê para mim, Ele provê para você. Então, o imprevisto pode acontecer. Jesus estando em nossa vida, hoje estando junto, nós estando na presença do Senhor, nós não estamos isentos que vá faltar as coisas, ou alguma coisa, que vá acontecer, uma enfermidade, um imprevisto, algo assim, né? Mas se Ele estiver conosco, Ele vai resolver. Ele vai resolver segundo a sua vontade. O que aconteceu aqui nesse casamento? Faltou vinho, né? Ele resolveu aquele problema, né? Transformando água em vinho. Eu gostaria só de fazer uma pontuação aqui sobre o vinho. Sabemos que o vinho foi inventado, né, por Noé. A Bíblia diz que Noé, depois do dilúvio, no Monte Ararat, né, quando a arca lá pousou em terra, ele plantou uma videira
E diz a Bíblia que da videira ele fez o vinho. Então Noé plantou a videira celebrando a vida, né? Ele e sua família, e os casais de animais lá salvo. Então ele plantou uma videira para celebrar a vida. Então o vinho desde então simboliza a alegria. Então nessas bodas, nesse casamento, aquele vinho ele simbolizava a alegria, né? Ele simbolizava a alegria. Terminou o vinho, terminou a alegria. Terminou o vinho, a bebida da festa, terminou a graça. É o mesmo que nos nossos dias. Se você faz uma confraternização, tem uma bebida, né, que você vai tomar ali, beber com os seus amigos, com os irmãos, né? Se não tem nada, né, se não tem a bebida, digamos assim, né, fica sem graça. Então nesse casamento sem vinho, ficou sem graça o casamento, ficou sem graça aquela festa. Então ficou sem alegria. E eu diria que nos nossos dias, aplicando, né, vamos dizer que o vinho aqui representa a presença de Jesus, o Espírito Santo, né, Deus em nós, né, a alegria de viver, né? Não estou falando aqui em prazer, porque prazeres o mundo oferece, mas alegria somente temos quando conhecemos Jesus Cristo, né? O profeta Isaías disse, quando falou sobre o Messias, né, ele falou, né, que esse seria, que via trazer alegria, né, e tudo que ele ia fazer, o profeta Isaías mencionou, você pode conferir. E quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus, né, ele falou de novas, de grande alegria. Então, alegria é ter Jesus em nossas vidas. Então, né, se faltar alegria no nosso cotidiano, né, se faltar alegria no casamento, se faltar alegria, felicidade na família, se faltar isto, Jesus estando conosco, Ele vai gerar um milagre. Ele vai gerar um milagre e trazer de volta aquela alegria. Porque na caminhada sabemos que muitas coisas acontecem, somos, né, muitas vezes decepcionados, se frustramos, mas nós tendo Jesus é diferente, né? É diferente. Nós temos Jesus para lutar conosco, nós temos Jesus para nos ajudar, nós temos Jesus para gerar um milagre, para operar um sinal, uma maravilha em nossa vida e trazer de volta aquilo que terminou, restituir aquilo que se decompôs, né? Restituir aquilo que se perdeu. Quem sabe eu estou falando com pessoas que já perderam a alegria de viver, pessoas que já perderam a alegria de servir a Deus, pessoas que já perderam a alegria na sua família, pessoas que perderam a alegria no seu casamento, né? Pessoas que perderam a alegria na sua empresa, né? Eu quero dizer para você nesse momento, Jesus Cristo estando no centro da sua vida, do seu propósito, do seu cotidiano, Ele pode, a partir de agora, operar, gerar um milagre. Louvado seja Deus. Então, faltou o vinho, faltou a alegria. Quem sabe eu estou falando com pessoas que está tudo bem, mas eu quero dizer que a qualquer momento pode faltar essa alegria, pode vir uma decepção, uma frustração, né? E a alegria pode ir embora, né? E você perder a razão de viver, perder, né? Nós sabemos que são milhares e milhares de pessoas no Brasil mesmo, por ano, que tentam tirar a sua vida, né? Ainda bem que a porcentagem é bem pouca que conseguem, mas a tentativa de suicídio é muito grande, o número de pessoas que perderam a razão de viver, pessoas que não querem mais viver porque não têm alegria, né? Maridos frustrados por causa do seu casamento, esposas frustradas por causa do seu casamento, por causa da sua família e assim por diante. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo nesse momento, quem sabe você já tenha ouvido falar, quem sabe você no seu íntimo você pense até mesmo a questão que Jesus é bom e pode resolver. Eu estou dizendo para você que não é que pode, Jesus é a única saída, a única solução, né?
alegria verdadeira. A muito boa nova desta tarde, desse dia para você, é que Jesus é a solução para todos os problemas, e é Jesus que traz alegria verdadeira, paz verdadeira que o mundo não tem para oferecer. Então, o imprevisto acontecendo, se Jesus estiver na causa, se Jesus estiver no negócio, se Jesus estiver em nossa vida, Ele vai resolver o problema, Ele vai operar um milagre em nossa vida, mas Ele tem que estar presente no casamento, na empresa, na família, na saúde, enfim, Ele pode. E eu profetizo Cristo na sua vida. Se você não aceitou Jesus, hoje é dia aceitável de salvação. O terceiro ponto aqui nessa passagem é que Deus, Ele faz no tempo dEle o milagre, Ele faz as coisas, Ele opera o milagre em nossa vida no tempo dEle, não no nosso tempo. O tempo de Deus não é o tempo do homem, não é quando nós queremos, mas é quando Deus quer. Quando a mãe de Jesus, Maria, chegou e disse: olha, Jesus, faltou o vinho. Aí Jesus, ele se expressou para ela dizendo: mulher, o que eu tenho contigo? Tipo assim, o que eu tenho a ver com isso? Não é chegada a minha hora. Então aqui nós sabemos que é na hora de Deus, é no tempo de Deus, é quando Ele quer, é no querer dEle, é segundo a sua vontade, não é no nosso tempo, não é quando nós queremos ou no nosso querer. Então, quem sabe você está dizendo: mas eu sirvo a Deus, eu estou buscando, eu estou me esforçando há tanto tempo e não recebi tal coisa. Eu quero dizer para você que é no tempo de Deus, e esse tempo pode ser agora, esse tempo pode ser hoje. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor. É sinal que há tempo ele estava pedindo, há tempo ele estava buscando, e ele esperou com paciência. E ele disse depois: e o Senhor se inclinou para mim e ouviu minha oração. Então eu quero dizer para você que Deus está ouvindo a tua oração, é conhecedor do teu pedido, da tua necessidade, do teu querer. Mas eu quero dizer para você que é no tempo de Deus. Se vier algum charlatão dizer para você que alguma coisa está errada, por isso que você não recebeu, você vigie, vigie. Porque a palavra de Deus nos relata que é quando Deus quer, segundo o seu querer e no seu tempo, no tempo oportuno, o Senhor nos exalta. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo Ele vos exaltará. Então é no tempo de Deus. Então fica firme, confia, porque Deus faz. Deus opera milagre, Deus responde a oração, Deus alcança aquilo que nós pedimos segundo a sua vontade, porque a palavra também diz: buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á, batei e a porta abrirá, porque o que pede recebe, o que bate a porta se abre, o que busca encontra. Então isso é certo. Então Deus faz no seu tempo, não é no nosso tempo. Quem sabe você ainda não recebeu, está ansioso, está preocupado, está com a sua fé desvanecida, Permaneça esperando com paciência no Senhor, que no seu tempo Ele vai te exaltar, Ele vai te curar, Ele vai abençoar teu casamento, Ele vai abençoar tua empresa, Ele vai abençoar teu ministério. Um quarto ponto que eu gostaria aqui de colocar é que uma pessoa, um ser humano, um homem ou uma mulher, cheio da essência de Deus, transborda milagres. Nós vemos aqui, nós entendemos que Deus vai usar o ser humano, para envolver ou realizar o milagre nesse mundo físico, Nós sabemos que Ele vai usar o homem, Ele vai usar o ser humano. Aqui nós lemos que Ele usou 6 talhas que estavam lá postas, 6 representa o homem. Deus criou o homem no 6º dia, e se nós observarmos, a Bíblia diz que o número do homem é o 6. Uma expressão bíblica bem conhecida é o 666, 666, o número do homem ou do sistema, que aponta para o anticristo, Então o número 6, e eram 6 talhas, 6 talhas naquele dia, e Ele usou então
o homem como elemento e a água como elemento e também essência, porque a água ela representa, ela simboliza vida, né? Nosso corpo tem uma grande porcentagem de água, né? E nós sabemos que a água é vida. Se não tiver água, né, a vegetação morre. Se nós não tiver água para beber, nós morremos, secamos, enfim, né? Se tem água, tem vida. Então a água aqui representa a essência de Deus, a presença de Deus. As talhas estavam vazias, mas Jesus disse: olha, enchei até as bordas, né? Enchei até transbordar de água, dessa essência, né? Deus é vida, né? Jesus é a água da vida. Ele disse para aquela mulher no poço de Jacó: olha, se tu soubesse quem te pede água, tu pediria e eu te daria a água da vida, né? Quem beber dessa água aí vai tornar ter sede, mas quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. Então Jesus é a água da vida. Se tiver presença de Jesus, né, o homem e a mulher cheio da presença de Deus, cheio da presença do Mestre, ele transborda milagre. Diz a Bíblia que as talhas ficaram transbordando de milagre, transbordando de vida, né? E uma vida realmente que vale a pena, né? O melhor. Então, nós sabemos que o ser humano, cheio da essência de Deus, cheio da presença de Deus, cheio da água da vida, ele é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele é um vaso transbordante de bênção e de milagre. Então, o que eu diria para você que está me ouvindo e me acompanhando? Busque a presença de Deus, busque a essência de Deus, busque a unção de Deus para a sua vida, porque com certeza você vai gerar milagre, você vai transbordar milagre, tanto para ti quanto para aqueles que estão à tua volta. Você será um canal de bênção, você será um instrumento para abençoar as pessoas, para suprir as pessoas, para colocar para cima as pessoas, né? Então você será transbordante de bênção se você estiver cheio da essência de Deus, né? Então todo homem ou a mulher, todo ser humano cheio da presença de Deus, cheio da essência de Deus, ele transborda milagre. E o quinto e último ponto que eu gostaria de pontuar nesse milagre de Jesus é que o final, né, no fim vem o melhor, ou o que vem de Deus é melhor. O melhor vem de Deus. Quando todos os recursos acabam, quando nós não encontramos uma saída, quando nós não vemos uma porta no fim do túnel e nós clamamos pelo Mestre, nós pedimos e Ele está no barco, né? E nós clamamos por Ele, né? Nós sabemos que Ele vai prover o melhor, né? E vai nos surpreender, como nesse dia. Terminou o vinho, e eram os vinhos comuns, né? Os vinhos normais, mas Jesus ele mandou encher as talhas de água e transformou, né? Ele transformou miraculosamente aquela água em vinho, e não em qualquer vinho, no melhor vinho. Então o melhor de Deus está por vir, o melhor vem de Deus. Tudo que Ele faz em nossa vida, tudo que Ele gera em nossa vida é o melhor. Deus tem o melhor para a sua vida, Deus tem o melhor para você. No seu tempo Ele vai te exaltar. Humilhai-vos debaixo da potente mão, e ao seu tempo Ele exaltará. Porque quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate a porta se abre. Nós lemos aqui que disse então o mestre Sala, versículo 10: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho, o melhor vinho. Se admirou aquele responsável pela festa, né? Quando ele experimentou o vinho, a água que fora transformada a vinho. Então eu quero dizer para você que Deus tem o melhor, o que vem dele é melhor. Quem sabe você está preocupado, né, com o casamento, e você está,
né, aflito. Quem sabe você está preocupado com a empresa que você quer abrir. Quem sabe você está preocupado com o emprego que você vai pegar. Quem sabe você está preocupado com a sua família, como é que você vai administrar, né? Eu quero dizer para você, convida Jesus para fazer parte do teu cotidiano. Convida Jesus para fazer parte dos teus projetos. Convida Jesus para estar no barco da sua vida. Convida Jesus para estar junto a você, que na hora que você precisar, na hora que o imprevisto acontecer, Ele vai estar ali bem pertinho para operar o milagre na sua vida. E eu quero dizer para você que Ele tem o melhor para você. O melhor é o que vem de Deus. Espera em Deus, porque Ele tem o melhor para a sua vida e Ele está no controle de todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida e agradeço por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos.